Olá, meus servos. O que você diria se eu dissesse que, em 3 de fevereiro de 1983, um brasileiro tentou patentear um composto capaz de dar uma longevidade absurda ao corpo humano, ao ponto de viabilizar o sonho da imortalidade? Provavelmente, você deve ter pensado que foi algum tipo de golpe, fraude, alguém querendo fama e dinheiro enganando as pessoas. Mas preste atenção na história que irei contar e então tire suas próprias conclusões. Eis a história das pílulas da imortalidade. No dia 19 de abril de 1982, um farmacêutico da cidade de Goiânia, próxima de Recife, no estado de Pernambuco, chamado Agenor Bastos Calhões, conhecido como Genorzão, por sempre usar um cavanhaque preto e extremamente denso, com óculos bastante grandes, que lhe davam uma carranca bastante séria, abordou o professor de biologia da Universidade de Recife, o Dr. Hart ten Bockel, no estacionamento, pedindo para que pudessem conversar um pouco. De início, o Dr. Bockel tentou se desvencilhar do estranho, porém Agenor insistiu bastante, disse que havia feito uma descoberta e que ela poderia ajudar muitas pessoas, mas que precisava da ajuda do Dr. Bockel. Ele, por sua vez, pegou o frasco da mão do homem e entrou para o seu carro rapidamente, acreditando que aquele estranho queria de algum tipo aproveitar do seu prestígio acadêmico para enganar as pessoas. Porém, um mês depois, André Januário Martins, orientando do mestrado do Dr. Bockel, contou que foi visitar a tia de sua esposa, que, de acordo com os boatos e com diversos exames, estava nas últimas. Mas ao chegar na cidade de Goiânia, na casa encontrou uma mulher extremamente forte, vigorosa, com tanta energia quanto uma jovem de 25 anos. A mulher então contou que aquilo era graças às pílulas do farmacêutico Agenor, acreditando tratar de algum tipo de placebo, feito para ludibriar os efeitos da doença da mulher, ou para enganar a sua mente. Pegou algumas amostras e fez alguns testes. E então se surpreendeu com os resultados. Apesar de não identificar todos os compostos, viu que a combinação, de alguma forma, fazia com que as células que tinham contato não envelhecessem, em comparação às demais que o composto não alcançava. Procurou o farmacêutico no dia seguinte, que o que tinha de sério tinha de simples. Disse que não tinha interesse em vender a fórmula, mas também não iria revelá-la. Queria de fato poder ajudar as pessoas, mas desde que fosse acompanhado por pessoas sérias. O jovem André imediatamente pensou no professor Bockel e disse que ele poderia ajudá-lo. Acontece que, em vez de se irritar, e em nome da curiosidade acadêmica, o Dr. Bockel acabou cedendo e fazendo alguns testes com algumas amostras que tinha, e vendo a reação do medicamento nas células de maneira microscópica. Meses depois, ele publicou um artigo científico para uma importante revista holandesa de biologia, cujo tema era Cell Levensduur, que em português significa longevidade celular. Em sua teoria, a célula tem um caráter extremamente longevo, de maneira totalmente natural. Isso é, ela é capaz de durar bem mais do que realmente dura na prática, e sem a degeneração celular costumeira. E de acordo com o artigo, o caráter natural desta degeneração, na realidade, é uma imposição externa, estando mais alinhado com um tipo de limitador artificial. E diante a sua pesquisa, descobriu que é possível driblar este limitador. Isso é, a sua duração temporal poderia ser quebrada, dando às células muito mais tempo de vida do que elas realmente vivem. Seu estudo contemplou diversas amostras e testes diferentes, demonstrando claramente as etapas procedimentais e os seus resultados. Todavia, por mais minucioso que tenha sido o estudo,
ele foi duramente criticado. Inclusive, alguns chamaram Bocquel de o novo Conde de Saint-Germain, por não ter publicado a fórmula do composto, o que impediria que seus resultados fossem testados por outros cientistas e confirmados ou refutados, se fosse o caso. Desmoralizado academicamente, decidiu mostrar à comunidade científica que estava certo, mas por outro ângulo. Bocquel foi atrás de Agenor e fez uma proposta para patentearem a fórmula juntos, e então levarem para seu primo que trabalhava na farmacêutica Bayer, que poderia produzir o medicamento em escala mundial, o que daria milhões para Agenor e, claro, para Bocquel, tornando o nome dos dois conhecidos no mundo todo. E, com toda certeza, aquilo daria o Nobel de Ciências para os dois, bastando que Agenor revelasse a fórmula. Genorzão não era um sujeito ambicioso, mas também não era do tipo que rejeitava dinheiro. Porém, o que ganhou ele foi a possibilidade de ganhar o Nobel, se tornar alguém importante. Aquilo fez com que ele concordasse imediatamente, mas só revelaria a fórmula depois de irem até um advogado para serem orientados. Procuraram o advogado Sandro Botelho Dias, que fez um contrato de confidencialidade entre eles, e após isso, um mês depois, com os documentos em mãos, deu entrada ao pedido de patente da fórmula junto ao INPE, no dia 3 de fevereiro de 1983. Na descrição do produto citava que conseguia aumentar a longevidade celular em 16 vezes, de modo que poderia inclusive frear o avanço de determinadas moléstias, como doenças autoimunes, entre outras que poderiam se agravar com o decorrer temporal, onde o corpo continuaria funcionando normalmente. No entanto, a ausência de degeneração celular implicaria em natural longevidade. Para alguns, isso pode parecer pouco, não fazendo diferença alguma. Mas, veja bem, em um cálculo superficial, se isso implicasse em degradação diminuta das células, poderia desacelerar o envelhecimento do corpo humano de maneira exponencial. Imagine que, na medida que o corpo humano envelheça, sua capacidade celular também envelhece, e a degradação se torna consoante a esse envelhecimento. O corpo de alguém de 20 anos não é o mesmo de alguém de 70 anos, nem sua resposta a doenças, ferimentos, o que implica que o corpo de uma pessoa de 20 anos reage ao exterior de uma forma, enquanto o corpo de uma pessoa de 70 anos reage de uma forma totalmente distinta. Agora imagine que se consiga desacelerar a degradação celular por volta dos 25 anos. Isso significa que ele vai se manter em um estado jovial por muito mais tempo. Se o composto desacelera a degeneração, fazendo manter a célula 16 vezes mais tempo do que sem o composto, isso é, em um cálculo extremamente superficial, considerando que uma pessoa pode viver até 100 anos, sem o composto, poderia viver 16 vezes mais que isso, ou seja, 1.600 anos. Todavia, considerando que o próprio envelhecimento e manutenção do corpo humano em um estado mais jovem, com maior capacidade regenerativa, isso faria durar por muito mais tempo, ou seja, o vigor celular se consolidaria ainda jovem. O que implica que esse cálculo pode ser muito maior ao considerar um corpo de 20 anos e não um corpo de 100 anos. No dia 23 de março de 1983, enquanto o Brasil enfrentava um processo de redemocratização, Agenor foi preso. Não justificaram sua prisão, somente entraram na farmácia de Agenor e o levaram para a prisão. No dia seguinte, todo o seu estoque e materiais também foram apreendidos por enormes caminhões do exército. Até aí, imagina-se que uma suposta fraude tenha sido descoberta. Mas as coisas se tornam mais interessantes quando o embaixador dos Estados Unidos da América, Cliff Walters, cujas atribuições são zelar pelos norte-americanos em território brasileiro e pelos interesses do seu país,
ele se deslocou até Recife e foi até a prisão visitar Agenor. Uma visita que durou várias horas. Após a visita do embaixador Cliff Walters, os documentos referentes à prisão de Agenor desapareceram. E igualmente, o próprio Agenor, que nunca mais foi visto no estado do Pernambuco ou em qualquer outro lugar do Brasil. Uma semana depois, a família de Agenor, sua esposa Elcia, seu filho de 17 anos Gumercindo e seu filho Paulo, que trabalhava junto ao pai na farmácia, e a esposa Adriana, desapareceram. Não há registro de desaparecimento ou de saída do país, somente o fato de não terem sido mais vistos, tido contato com algum vizinho ou parentes desde então. Um mês depois do desaparecimento da família de Agenor, Hart ten Bokel misteriosamente ganhou um visto O1, que é dado somente para pessoas extremamente excepcionais para residirem nos Estados Unidos da América. Mas as coisas se tornam ainda mais sinistras quando o pedido de patente 32A0081.1983 desapareceu da lista dos pedidos de patente, havendo uma lacuna entre o pedido 32A0080.1983 e o pedido de patente 32A0082.1983. Naquele mesmo ano, quando o advogado Sandro Botelho Dias cedeu seu escritório para servir de comitê de campanha de um amigo que almejava ser candidato a presidente da República, acabou tendo o escritório invadido e teve todos os seus documentos levados, o que causou estranheza no advogado. No entanto, a polícia culpou o fato de o lugar servir como comitê de campanha, sem de fato ter tido uma investigação profunda. Acredita-se que o embaixador tenha oferecido uma nova identidade, tanto para Agenor quanto seus familiares. E já que ele não tinha nada a perder, aceitou, junto com uma enorme quantia de dinheiro, obviamente, diferente de Bokel, que tinha uma carreira acadêmica, acabou tendo de ganhar um visto para então residir lá. A residência de Bokel nos Estados Unidos foi bem curta. Ele entrou em janeiro de 1984. Desde então, não teve nenhuma publicação na área científica. E em 11 de dezembro de 1985, voltou para Amsterdã, comprou um castelo nos arredores da cidade e passou a viver recluso desde então. E mesmo contando com 72 anos, quando foi procurado por Agenor em 1982, até os dias atuais, não há nenhuma certidão de óbito ou reclamação de seus bens por herdeiros, presumindo que ele está vivo, contando atualmente com 111 anos. E com tudo isso exposto, uma questão torna-se latente. Seria mesmo possível que a fórmula de um farmacêutico simples no interior do Pernambuco tivesse a capacidade de liberar a imortalidade para o ser humano? Eis a história das pílulas da imortalidade.